Oi, pessoal, eu sou a Isabelle. Se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo pelo início, pois ajuda muito a entregar para outras pessoas. E vem comigo explorar o sobrenatural. Noite de Natal. Olá, vou compartilhar um relato estranho que aconteceu comigo no Natal de 2014. Na época, meu ex-marido trabalhava na Estância Grande, cuidando das vacas e dos cavalos. Ele tinha que trabalhar no Natal, então, para que ele não passasse a data sozinho, fui para lá para acompanhar. Como os outros funcionários estavam de folga e tinham ido para a cidade, ficamos apenas nós dois na propriedade. Levei algumas carnes e algumas bebidas para fazermos um churrasco e aproveitar a noite. Após a meia-noite, já tínhamos jantado, bebido e conversado bastante. Ele acabou pegando no sono, mas eu fiquei assistindo televisão no quarto, aproveitando o silêncio da estância. Foi então que algo estranho começou a acontecer. Primeiro, a televisão saiu do ar, e quase ao mesmo tempo começou a chover lá fora. Até aí, tudo bem. Mas, de repente, houve um barulho estranho vindo da área externa. Parecia que alguém estava chutando uma bola na parede. O som era forte, ressoando no quarto. Acordei meu marido, assustada. Ele escutou o barulho também e saiu para verificar. Estranhamente, o barulho parou assim que ele saiu do quarto. Depois de olhar ao redor e não encontrar nada, ele voltou para dentro. Mas assim que ele se deitou, o som recomeçou. Só que dessa vez parecia vir do telhado, como se algo estivesse caminhando sobre as telhas. Ele foi olhar novamente, mas não viu nada. De repente, a luz acabou e a casa ficou um completo silêncio, exceto pelo barulho que continuava cada vez mais intenso. Sentimos um calafrio e decidimos apenas ignorar e tentar dormir. Puxei a coberta para cima da cabeça e dormimos assim, tentando abafar o medo. Quando acordei, estava ainda coberta, como se estivesse passado a noite inteira escondida ali. Nunca soubemos o que realmente aconteceu naquela noite, mas até hoje só de lembrar me apavora bastante. Obrigada, Isa, por ler o meu relato, espero que você goste dele. Eu que te agradeço por enviar o seu relato e achei muito intrigante o seu relato, interessante, e fiquei com medo, porque meu sonho é morar no sítio e acontecem muitas coisas, né, no sítio. Não sei se é porque o silêncio é maior e a gente presta mais atenção, mas acontecem muitos relatos sobrenaturais, assim, pesadíssimos, acontecem em fazendas, sítios, essas coisas. Morro de medo. Mas o que será que era? Será que era algum espírito? Rasa mortalha? Pode ser coruja também, que andou em cima do telhado. Não tiro medo também, que eu morro de coruja. Mas são, assim, N coisas que pode ter acontecido e que deixam ainda a história mais perturbadora, assim, mais assustadora. E você que tá assistindo, o que você acha que foi? Comenta aqui pra gente. E vamos então para o nosso próximo relato. O vestido da noiva. Sempre ouço relatos, mas confesso que sou preguiçosa para escrever. Hoje, porém, resolvi contar a minha primeira experiência marcante. Comecei a trabalhar bem jovem em um hospital. Naquela época, o necrotério era dentro do prédio, onde os corpos eram preparados antes de serem liberados para a funerária. Certa vez, durante um plantão pronto de atendimento, chegou uma jovem acompanhada pelo seu pai, às 2 da manhã. Ela se queixava de uma dor de cabeça forte. O médico de plantão não gostou da ideia de atender uma simples dor de cabeça e mandou que aplicasse um placebo, um procedimento comum para casos em que o médico não acredita serem graves. Porém, a conversa com o pai, ele me contou que tinha vindo de uma cidade distante, viajado 2 horas até o hospital, o que me fez pensar que a dor realmente deveria estar muito forte. Resolvi dar à jovem uma injeção para aliviar o desconforto e pedi para que ela aguardasse até a dor passar. Cerca de 2 horas depois, o pai disse que ela estava se sentindo melhor. Então os liberei, recomendando que voltasse se o problema persistisse. Terminei meu plantão, fui para casa e retornei no dia seguinte. Quem ficava no pronto atendimento também era responsável por preparar os corpos que haviam falecido no plantão anterior.
Assim que entrei, minha colega avisou que havia um corpo para ser preparado, de uma jovem que tinha falecido pouco antes do meu horário começar. Fui até o necrotério e, ao me aproximar, reconheci o rosto da jovem que eu havia atendido na noite anterior. Senti um aperto no peito, nunca tinha visto tanto sangue. Saía dos ouvidos, boca e nariz. Envolveu o corpo inteiro dela. Peguei muito algodão para tentar estancar o sangue antes de dar o banho final. Com a ajuda de uma colega, coloquei o corpo em uma espécie de urna que usamos para lavar os cabelos que estão encharcados de sangue. Ao terminar, usei o perfume Alma de Flores, um aroma que até hoje me faz lembrar daquele momento. Forrei a maca, sequei o corpo e cobri com um lençol, pois como a família dela morava longe, não tinham trazido roupas. Mais tarde, já cansado, fui descansar um pouco. Durante o cochilo, senti alguém abrir a porta. Pensando ser a minha colega, voltei a fechar os olhos. Então senti uma mão tocar o meu rosto e uma voz dizendo suavemente: "Moça, você é boa, mas esqueceu de pentear o meu cabelo e de colocar o meu vestido de noiva." Ainda meio dormindo, lembrei que realmente havia esquecido de pentear o cabelo da jovem. Levantei meio sonolenta e fui até o necrotério. Começou a chover, e com os relâmpagos o ambiente ficou iluminado. Quando entrei, tive a sensação de ver a jovem sorrindo para mim. Juro que vi a mão dela se levantar como se tocasse o meu rosto. De repente, o corpo relaxou e ficou rígido novamente. Respirei fundo para não demonstrar medo e disse: "Seu cabelo está penteado agora, mas o vestido de noiva é com seu pai." Sorri e saí. Mais tarde, já amanhecendo, o pai dela chegou, trazendo um vestido de noiva. Ele me contou que aquele era o vestido de noiva que a mãe dela usou no casamento, antes de falecer, quando a menina ainda tinha 5 anos. Emocionado, disse que a filha sonhava em usá-lo para casar. Apesar de tudo, ele iria cumprir o desejo dela. Senti um arrepio profundo, mas guardei essa experiência só para mim. Obrigada por ler o meu relato, e estou amando seu canal. E, gente, achei triste essa história. Triste e bonita pelo trabalho dela, né? Tudo que ela fez ali, que ela cuidou tão bem do corpo, fez tudo que tinha que ser feito, foi educada e carinhosa com o corpo. Achei linda essa parte dela, mas achei muito triste a parte do pai e da filha. Me pegou, fiquei mal. Não quero nem comentar muito sobre isso, porque me deixou bem triste mesmo. Vamos então para o nosso próximo relato de hoje. A Mulher de Preto. Oi, Isa, me chamo Rebeca e sou médium. Vou contar um relato de uma das almas que tentei salvar, mas não consegui. A partir de agora será contado como se ele estivesse narrando. Os dias eram de medo constante, que apertava o meu peito. Eu era apenas um garoto. Nem sequer tinha completado 15 anos. A Segunda Guerra Mundial estava em todo seu horror, e meu pai já havia partido para lutar. Ficamos apenas eu e minha mãe. Ela vivia com medo de algo acontecer. Todos os dias ela me proibia de sair de casa, temendo que uma bala perdida me atingisse. Assim, nossa vida era esperar, cada dia uma luta silenciosa. Uma noite houve uma batida na porta. Minha mãe pediu para que eu fosse ver. Quando cheguei lá, a pessoa já havia partido, mas uma pequena caixa ficou jogada fora no chão. Trouxe para dentro, e minha mãe abriu. No instante em que fez isso, tudo ficou amarelo, como se uma luz intensa tomasse conta de nós. Em seguida, tudo desmoronou em silêncio. Quando despertei, a casa estava estranhamente quieta. Minha mãe não estava ali. A sensação de abandono e tristeza se arrastou pelos dias. Eu chorava pelos cantos da casa sozinho, esperando que ela voltasse. Foi então que eu comecei a notar a presença de uma mulher vestida de preto. Ela aparecia todas as noites, me observando de longe, sem dizer nada. Eu perguntava quem ela era e por que ela estava ali, mas o silêncio dela era tão profundo quanto o meu vazio. Depois de um tempo, ela deixou cair um bilhete. Corri até ele e abri rapidamente. No papel, lia-se: "Túlio, você precisa sair dessa casa." Aquilo me deixou confuso e assustado. Eu gritei: "Não vou sair daqui, quero minha mãe." Nesse momento, a mulher de preto entrou em um quarto e me chamou para acompanhar.
relutante, a seguir a cozinha. Quando eu me aproximei, ela estava sentada na mesa, me observando com um olhar triste. Finalmente, não aguentando mais, perguntei o que havia acontecido com a minha mãe. Foi então que, com uma voz suave, ela me contou a verdade. Túlio, estamos em 2018. Você morreu em 1941. Naquela noite, quando foi aberta a caixa, uma bomba foi detonada. Você e sua mãe morreram. Desde então, você nunca mais saiu dessa casa. As pessoas que moram aqui vivem apavoradas com a sua aparição. Eu sou uma médium e consigo me comunicar com você para ajudá-lo. E gostaria que você encontrasse a paz. Túlio, você precisa sair daqui. A verdade era pesada demais para me acertar. Mesmo assim, me recusei a ir. Voltei para o meu quarto e continuei por chamar a minha mãe, na esperança que, de alguma forma, ela ainda pudesse me ouvir. A mulher de preto se foi, mas eu continuo aqui, chamando, esperando e vagando por essa casa, preso entre o que foi e o que nunca mais será. Isa, esse foi o meu relato. Me pego muito, pois não consegui ajudar aquela hora. Até hoje, Túlio vaga pela casa atrás de sua mãe. E é isso. Obrigada por ler o meu relato. E, gente, eu dou uma lida por cima só nos relatos antes, mas esse aqui, ele é meio plot twist, assim, no final, né? Se ela não dá ali a explicação que ela é uma médium e que quem vai contar é a alma, a gente fica, assim, naquela esperança e do nada é o fantasma que tá contando. Eu achei um plot twist muito, muito interessante. E que pena que o Túlio não conseguiu se libertar, que ele não conseguiu achar a luz. Provavelmente a mãe dele foi pela luz direto, porque ele acordou sozinho, né? Não encontrou mais a mãe dele. Muito triste. Ele tinha que conseguir se libertar para ele poder reencontrar a mãezinha dele, tadinho. Mas difícil, né, gente? Ai, o relato de hoje tá muito triste. Vamos então para o nosso próximo e último relato de hoje. O que aconteceu? Oi, Isa, hoje eu quero contar uma experiência bem assustadora que aconteceu comigo e com o meu namorado. Algo que até hoje me deixa muito intrigada. Era um dia tranquilo e estávamos juntos em casa. Naquela época, ele estava vindo pela primeira vez e tínhamos acabado de colocar as alianças, e o que tornava o momento ainda mais especial. Mas, de repente, a expressão dele mudou e ele começou a olhar ao redor de um jeito estranho, confuso. Ele disse que estava vendo os pais dele e muitas outras pessoas desconhecidas ali no ambiente. Sentiu um arrepio na espinha. Foi então que ele começou a se prostrar como se estivesse sendo puxado para fora de si. De repente, uma voz completamente diferente, que não era dele, começou a falar comigo. Essa voz estranha pediu para que eu abrisse a porta, para que ela pudesse sair. Me controlei, tentando me manter firme. E disse, você veio, então você saia pelo mesmo lugar que você entrou. O clima ficou pesado. E a energia no ambiente era tão sufocante, mas depois do que eu disse, ele foi aos poucos voltando ao normal. Ficamos ali em silêncio tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Até hoje não conseguimos explicar. Obrigado por ouvir o meu relato, Isa. Eu que te agradeço. E ele foi possuído? Por que ele foi possuído? Ele é bom pra você? Às vezes ele tá sendo bom pra você. Se ele foi possuído ali, às vezes é um aviso espiritual. Olha eu botando o dedo no relacionamento dos outros. Ah, muito estranho. Achei muito estranho. Achei estranho. Por experiências próprias, se a pessoa parece que foi possuída, ó. Sai fora, viu? É bom não. Mas é isso, gente. Esses foram os relatos de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui qual que foi o seu relato favorito. E lembre que se você tem um relato e gostaria que eu lesse ele aqui no canal, aqui na descrição vai ter os métodos de envio para você estar mandando para me ler aqui pro pessoal. E muito obrigada a quem assistiu até aqui. E boa noite e bons sonhos!